Cadê sua inscrição no canal? Se inscreve aí, vai. Pare! Você esqueceu de ativar o sininho, hein? Aham. Isso aí. Ok, você já é inscrito, então pode viver. The overworld, the biggest sandbox in the universe, is full of epic tales. Millions and billions of them. Well, guess what? This one is all mine. Tudo começa com um garotinho chamado Steve, que nos introduz ao mundo selvagem do Minecraft. Estamos falando do Overworld, a superfície do mundo principal, um sandbox infinito cheio de histórias épicas esperando para serem descobertas. Desde criança, Steve sonhava em se tornar o maior minerador do mundo, impulsionado por seu amor por explorar, construir e criar coisas. Tudo bem! Eu vou amortecer a nossa queda com esse balde de água! Lançar! Mas toda vez que tentava entrar na mina local, um velho rabugento o impedia. Havia uma regra rígida: crianças não eram permitidas, só adultos. O tempo passou, e Steve finalmente virou adulto, mas a vida não saiu exatamente como ele planejava. Ele acabou vendendo maçanetas de porta, sim, maçanetas. O mesmo trabalho chato, dia após dia. Ele sentia que sua vida estava lentamente se desperdiçando. Então, um dia, enquanto almoçava sozinho, ele se lembrou daquele sonho esquecido de quando era criança. Com um novo fogo no coração, decidiu voltar para a mina. Dessa vez, nada e ninguém iria impedi-lo. E, claro, ele conseguiu. Mesmo com o velho ainda lá, Steve insistiu e começou a cavar como um louco, como se estivesse tentando compensar todo aquele tempo perdido. Foi então que ele encontrou dois artefatos estranhos, um cubo de cristal e outro chamado Cubo da Criação. Quando ele os juntou, boom! Um portal se abriu para um lugar mágico, um mundo onde tudo era possível. Ele até encontrou uma ovelha rosa e, com sua lã, construiu 3 casas incríveis, tornando-se o arquiteto de seus próprios sonhos. Em suas aventuras, Steve conheceu um lobo selvagem que, a princípio, tentou comê-lo. Mas com um suculento osso de fêmur, ele domesticou a fera e a batizou de Dennis. A partir daquele momento, eles ficaram unidos. Juntos, construíram maravilhas, moldaram o mundo do seu jeito e, logo, todos os animais se juntaram a eles em paz. O tempo voou enquanto construíam, exploravam e descobriam, até que um dia Steve tropeçou em algumas ruínas antigas. Dentro de um baú perfeitamente colocado, havia um novo portal. Este levava ao Nether, uma dimensão sombria e distorcida onde a criatividade não existia. Era cheio de piglins, criaturas gananciosas e cruéis parecidas com porcos, e todos serviam a uma poderosa feiticeira chamada Malgoia. Essa bruxa porca havia se tornado má depois de uma infância difícil. Ela queria ser dançarina, mas seu próprio povo riu dela. Até seu pai a expulsou. Desde então, ela vivia de puro ódio. Malgoia era obcecada pelo Cubo da Criação, ela queria usá-lo para dominar todos os mundos. Mas Steve, esperto e corajoso, conseguiu escapar com o orbe. Ele o entregou a Dennis com uma missão: levá-lo de volta à Terra e escondê-lo onde ninguém jamais o encontraria. Dennis conseguiu. Ele atravessou mundos e escondeu o artefato mais poderoso da existência embaixo da cama d'água de Steve. Enquanto ele permanecesse lá, o mundo principal estaria seguro. Anos depois, conhecemos Garry Garrison, um jovem que mudou toda a cena dos videogames ao se tornar o astro de um fliperama famoso. Ele tinha uma habilidade insana a arremessar lixo com precisão a laser, o que lhe rendeu o apelido de Homem Lixo. Ele ficou tão famoso que até conseguiu um contrato de $1 milhão. Ele tinha tudo, até que um dia recebeu um aviso de despejo. Assim, do nada, o destino o levou do topo direto para o fundo do poço. Agora, Garry está completamente falido. Desesperado por uma reviravolta, ele vai a um leilão local, esperando conseguir algo que pudesse vender por dinheiro. Um dos funcionários dá a dica sobre um artefato antigo que supostamente era super valioso. Curioso,
Garret diz que considera comprá-lo se derem um desconto e deixarem ele dar uma olhada melhor. O leilão começa, e depois de uma rápida guerra de lances, Garret sai com um item misterioso por $900, concordando em pagar em 6 meses. Mas quando ele abre a caixa, total decepção. Parecia completamente vazia. Frustrado e achando que tinha sido enganado, ele bate a tampa sem perceber que o cubo da criação estava ali, escondido à vista. Cego pela decepção, ele nem notou que alguém por perto, ouvindo ele reclamar de estar falido, disse que talvez fosse hora de parar de caçar tesouros em leilões duvidosos. Enquanto isso, conhecemos Henry e sua irmã mais velha, Nathalie. Eles acabaram de se mudar para a cidade depois que sua mãe faleceu. Nathalie, tentando se reerguer, conseguiu um emprego modesto que cobria o aluguel. No novo lar, foram recebidos por Dawn, uma corretora de imóveis simpática que os acolheu com palavras gentis e uma vibe calorosa. Na manhã seguinte, Nathalie preparou o café da manhã para Henry, uma pizza para dividir com seus novos colegas de classe. Ela até deu frasco de perfume só para demonstrar um pouco de carinho, mas Henry, ainda abalado por tantas mudanças e pela dor, mal agradeceu e saiu para seu primeiro dia de aula. Em outro lugar, Garret estava limpando velharias da sua oficina quando Henry entrou. O garoto, curioso, ofereceu-lhe um pedaço de pizza em troca de alguns conselhos. Garret, que gostava de se chamar de o vendedor do jogo da vida, disse que sua sabedoria custava R$50 por hora. Brincando, ele soltou umas verdades. Amigos são como quebra-cabeças. Às vezes você tem todas as peças e, às vezes, está faltando só uma para se sentir completo. Ele também disse: você não pode ser um time sozinho, mas com só mais uma pessoa, pode vencer qualquer coisa. Inspirado, Henry deixou a pizza e foi para a aula. Na escola, conheceu a diretora, que lhe entregou o crachá com seu nome. Durante a conversa, ela compartilhou do nada que seu casamento estava morto havia anos. Depois, Henry entrou na sala de aula, onde o professor, super sarcástico, reclamava para os alunos sobre o quanto odiava a própria vida. Com o início da aula, começaram um projeto em grupo. Henry cometeu um erro, colocando uma peça errada, e de repente, o protótipo de mochila a jato saiu do controle. Bem nesse momento, Nathalie, trabalhando ali perto, foi pega de surpresa. Quando o dispositivo desgovernado caiu sobre o prédio dela, a diretora surtou e exigiu falar com o responsável por Henry. Desesperado, Henry ligou para Garret e implorou que ele fingisse ser seu tio. Assim que Garret soube que Henry tinha R$26 em dinheiro, topou na hora. Enquanto tentava explicar a situação para a diretora, Henry avistou um cubo estranho nos fundos da loja de Garret e perguntou sobre ele. Garret apenas deu de ombros e disse que estava vendendo por R$95 e que não fazia ideia do que aquilo fazia. Mas então, vasculhando umas caixas, eles encontraram um manual antigo de instruções. Um aviso se destacava em letras enormes: sob nenhuma circunstância, o orbe e o cubo de cristal devem ser combinados. E ainda acrescentava: nunca, nem mesmo se você estiver quebrado, abra o cubo só porque acha que tem tesouro escondido dentro. Naturalmente, sendo curiosos, e totalmente ignorando o aviso, os dois decidiram investigar. Foram até uma mina abandonada para ver se o objeto tinha algum tipo de poder, sem saber que estavam prestes a começar uma aventura que mudaria suas vidas para sempre. Enquanto isso, Nathalie percebeu que Henry não estava em casa. Preocupada e sem opções, ela ligou para a corretora de imóveis, Dawn, usando um app de rastreamento. Dawn conseguiu localizar o garoto. Ele estava explorando uma mina abandonada. Sem perder tempo, elas correram até lá para encontrá-lo. Quando chegaram, viram algo surreal e seriamente perigoso. O cubo misterioso estava brilhando, emanando uma energia estranha, que puxava Henry em sua direção. Sem pensar duas vezes, todos agarraram Henry, e, num piscar de olhos, um a um, foram sugados pelo vórtice, e atravessaram um portal direto para o novo universo ao redor. Garret se apresentou orgulhosamente, como uma lenda dos games de 1989. Logo depois, encontraram a icônica Ovelha Rosa, encarando-os curiosamente. Um aldeão que tinha visto o portal se abrir
decidiu segui-los, atravessando para a Terra, e iniciando uma conexão maluca entre os mundos. Enquanto isso, nas profundezas do Nether sombrio e vazio, os Piglins estavam completamente frustrados, de tanto cavar sem encontrar ouro algum. Maloch estava em fúria novamente, ameaçando-os com algo pior que a morte. Se não encontrassem ouro logo, ela os transformaria em costeletas suculentas. Foi então que ela captou um sinal. O portal do orbe estava começando a se reativar. Ela correu para confrontar Steve, que ainda era seu prisioneiro. Ela sabia que ele era quem havia roubado o orbe. Sem muita enrolação, ela o libertou, mas com uma condição brutal. Se ele quisesse salvar seu amado lobo Dennis, teria que devolver o que era dela. Garret tentava desesperadamente impressionar a ovelha rosa, implorando que ela lhe desse missões para encontrar ouro. O tempo passou. Nada aconteceu. Então, do nada, Dennis, o lobo, apareceu correndo e soltou um uivo poderoso. A ovelha rosa recuou. O silêncio tomou conta da área, mas não durou muito. Sons estranhos começaram a surgir. Esqueletos caçadores, aranhas gigantes, zumbis e creepers saíram das sombras, atacando com tudo. Enquanto todos corriam por suas vidas, Henry não congelou. Ele usou sua inteligência e começou a construir com blocos, criando defesas para proteger os outros. Garret se escondeu, até que um creeper explodiu bem perto dele, deixando-o atordoado. Seu grito revelou sua localização, e logo os zumbis o cercaram. No caos, a ovelha rosa também foi capturada. Por sorte, o resto do grupo chegou a tempo para ajudar Garret. A luta foi intensa, até que, do nada, Steve apareceu como um verdadeiro herói. Com habilidades insanas, ele derrotou todos os inimigos, deixando todos boquiabertos. Então o sol começou a nascer, e como de costume, os zumbis queimaram com a luz da manhã. Steve disse que estava ali pelo orbe do domínio, fez uma proposta, ajudaria todos a voltar para a Terra, mas, em troca, ficaria com o orbe. Sem o cubo de cristal, não havia como viajar de volta com segurança, então teriam que recuperá-lo, ou encontrar a única outra maneira. Enquanto isso, o aldeão que os seguiu pelo portal foi atropelado pela caminhonete da diretora da escola. Ela estava dirigindo distraída, envergonhada e com medo de um processo. Tentou disfarçar, convidando-o para jantar e dizendo: "Todo mundo quer me processar hoje em dia, mas você parece um cara razoável." De volta ao grupo das crianças, eles chegaram a uma vila tranquila, lar de aldeões pacíficos e curiosos. Eles também conheceram alguns novos personagens, um porco lendário, uma lhama sábia e um gigantesco golem de ferro que mantinha o lugar seguro com honra e força. Para recarregar as energias, todos se sentaram para uma refeição de frango assado. Steve, sempre cauteloso, avisou que o frango havia sido cozido sobre lava e ainda estava sizzling, chiando de quente. Mas Garret, orgulhoso demais para admitir fraqueza, ignorou o aviso, deu uma mordida enorme e aguentou a dor só para não passar vergonha na frente de todos. No Nether, Malgoe estava perdendo a paciência. Cansada de falhar constantemente, ela convocou o general mais poderoso de seu exército, Chungus, o Piglin mais forte e, ironicamente, o mais bondoso de todos. Ela disse a ele que 4 estranhos, os redondos, como ela os chamava, estavam com o orbe. Antes de enviá-lo, ela lhe deu uma verruga do Nether, um talismã especial para impedir que ele e suas tropas se transformassem em bacon zumbificado pelo caminho. Sem mais enrolação, ela deu a ordem: "Peguem o orbe, custe o que custar." Enquanto isso, no Overvoro, o grupo continuava em direção à mansão lendária. No caminho, eles acessaram o inventário de Steve, um espaço mágico cheio de ferramentas, gadgets e todo tipo de coisa legal. Foi lá que encontraram a Enderpearl, um item épico que permite se teletransportar para onde você a lança. Claro, Garret, sendo Garret, usou-a na hora, sem perceber que era a última que tinham. Mais tarde, Steve mostrou como craftar ferramentas com materiais do mundo. Inspirado, Garret construiu sua própria arma, meio desengonçada, mas funcionava, mais ou menos. Já Henry combinou tralhas do mundo real com equipamentos do Minecraft e, de alguma forma, criou algo surpreendentemente útil. Em um momento a sós, Garret puxou Steve para uma conversa. Ele admitiu que havia lido a nota escondida dentro do orbe e perguntou direto sobre o tesouro lendário. Steve confessou: sim, ele tinha um baú de diamantes, mas estava nas profundezas das minas, longe da mansão. Chegar lá seria um risco enorme, mas Garret nem pestanejou. Olhou firme e disse:
Sem diamantes, sem orbe. Então, rumo às minas eles foram. Só que, no exato momento em que iam sair, bum, os piglins apareceram. General Chungus se apresentou a Steve, educado, mas com um tom que dizia, eu poderia matar você em um piscar de olhos. Como de costume, Steve tentou assumir o comando, mas Garret, sentindo um pouco de ciúme e querendo holofote, interveio. Armado com sua arma improvisada, ele atacou Chungus e errou feio, acertando Steve no lugar. Chungus, sem um arranhão, deu início ao caos. Todos se separaram na confusão, Natalie e Dawn ficaram juntas, enquanto Garret e Henry se perderam. Antes de se dividirem, combinaram de se encontrar na mansão. Para ajudá-los a fugir, Steve distribuiu asas de voo especiais, mas só tinha 2 pares. Então, numa jogada surpresa, ele agarrou Garret e decolou com ele. O que se seguiu foi uma perseguição aérea alucinante. Eles atravessaram paredes, desviaram de ataques afiados e fizeram manobras radicais para escapar do exército Piglin. Em certo momento, voaram sobre um campo pacífico cheio de pandas dormindo, totalmente alheios à loucura acontecendo acima deles. Finalmente, Garret e Steve ativaram o modo queda d'água, mergulhando em um lago, ilesos, sem um único arranhão. De volta à Terra, a diretora da escola estava em um encontro surpresa com o aldeão que ela havia atropelado com seu jipe. Durante o jantar, ela admitiu que havia acabado de se divorciar, seu ex-marido simplesmente não tinha personalidade. Steve abriu o jogo sobre Malgoia. Nos velhos tempos, ela sonhava em ser uma dançarina de classe mundial. Seus movimentos eram suaves, estilosos, muito à frente das tradições rígidas do Nether. Mas seu pai a expulsou, humilhado por sua paixão. Depois disso, ela renunciou à beleza e à criatividade para sempre. Agora, se ela conseguir o orbe, destruirá o Vervoro e todas as suas criaturas inocentes. Mas Steve estava dividido, ele precisava do orbe para salvar seu amado lobo, Dena, ainda refém de Malgoia no Nether. Lá, Malgoia estava furiosa. Chungus havia falhado. Sem paciência, ela liberou sua arma definitiva, o Grande Porco, uma fera colossal que haviam acabado de implantar com um cérebro. Ele acordou em fúria cega e, sem hesitar, esmagou o General Chungus. Então, com uma voz profunda e ecoante, Malgoia deu sua primeira ordem. Vá, traga-me o orbe. Enquanto isso, as garotas, Natalie e a corretora de imóveis, Dawn, tiveram um encontro inesperado. Elas se depararam com ninguém menos que Dennis, o lendário lobo de Steve. Reconhecendo-o, Dawn, esperta, ofereceu-lhe um osso para ganhar sua confiança. O lobo, tocado pelo gesto, permitiu que se aproximassem. Sabendo que ele pertencia a Steve, elas decidiram seguir Dennis, na esperança de que ele as levasse ao resto do grupo. Lá embaixo, no subterrâneo, os rapazes finalmente alcançam as profundezas onde os preciosos diamantes estão escondidos, mas então Steve, com seu faro aguçado de minerador, sente algo podre, um cheiro que ele conhece bem, o fedor inconfundível de uma verruga do Nether. E isso só pode significar uma coisa, o Grande Porco está aqui. Steve não perde tempo, ele avisa os outros, há uma sala segura logo à frente. Eles pulam nos carrinhos de mina e partem a toda velocidade. Mas bem quando mais precisam, a redstone que alimenta os trilhos acaba. Os carrinhos param com um guincho bem na frente da fazenda de Creepers. E justo quando as coisas não poderiam piorar, o Grande Porco aparece, rugindo, espumando, furioso. Encurralados e sem opções, Steve e Garret tomam uma decisão arriscada, ativam todos os Creepers. Boom! Uma explosão massiva rasga a mina, sacudindo o mundo. Entre fumaça e escombros, eles escapam, seguros, mas abalados. As tensões explodem. Henry perde a paciência com Garret, furioso por terem perdido os diamantes. Garret, amargo e esgotado, retruca friamente, eu preciso daqueles diamantes. É a única forma de deixar de estar quebrado. Você não entenderia, você é só uma criança. Mas Henry olha nos olhos dele e responde, eu sou uma criança, mas você não está sozinho. Eu sou seu amigo. Garret se cala. Tocando pelas palavras de Henry, algo muda. Um novo laço se forma. Juntos, eles começam a planejar um assalto à mansão. Segundo Steve, o lugar tem 3 andares. Primeiro andar guardado por aldeões treinados para a batalha, duros, disciplinados, sem brincadeira. Segundo andar controlado por evocadores, magos das trevas que podem invocar pesadelos puros. Terceiro andar, lá está o cristal do Enderman, guardado pelo próprio Enderman, um assassino que pode te eliminar com apenas um olhar. Antes que possam fazer qualquer movimento, os aldeões emboscam os adultos e os arrastam para um clube de luta subterrâneo, do tipo brutal, sem regras. Steve, observando das sombras, permanece escondido.
Garret é forçado ao ringue e empurrado para o centro. Seu oponente, um mini zumbi cavaleiro montado em uma galinha sanguinária e sedenta por sangue. Parece ridículo. Enquanto isso, Henry consegue se esgueirar até o cofre no terceiro andar. O quarto é escuro, assustador, e lá está o Enderman, esperando por ele. Sem saída, Henry segura firme sua espada de diamante e parte para o ataque. A batalha é insana, mas com coragem e habilidade, Henry sai vitorioso. E por sua vitória, ele conquista seu prêmio, a esfera de teletransporte, um item místico que permite a ele pular instantaneamente por todo o mundo, e talvez, só talvez, até além. Ao sair da mansão, exaustos, mas tão perto de concluir a missão, o grupo dá de cara com seu pior pesadelo, Malosa, a bruxa Piglin. Ela os rastreou usando o cheiro mágico do orbe. Com um sorriso perverso, ela toma o cubo da criação e o cristal do Enderman. Sem luta, sem aviso, só arrogância, ela desaparece nas sombras do Nether como se já tivesse vencido. Devastados, Steve e Henry tentam fugir, sabendo que não há como recuperar os artefatos. Mas Garret não se move. Ele encara o vazio, os olhos ardendo em desafio. Se eu vou cair, ele diz, então vou cair com estilo. Ele levanta os braços e grita. Isso merece um Heavy Metal. E com isso, ele provoca uma explosão massiva, um último sacrifício para impedir Malgoza de acabar com eles naquele instante. A onda de choque lança todos pelos ares. Os garotos, machucados e quase inconscientes, aterrissam entre os escombros. Momentos depois, Dennis encontra Steve e o cutuca até ele acordar. Steve se levanta devagar. Ao longe, Henry começa a se mover, está ferido, mas vivo. Em meio à devastação, eles avistam uma pequena estrutura estranha, uma casinha de cogumelo aconchegante. Dawn a havia construído como abrigo improvisado. Reunidos com Natalie e Dawn, o grupo percebe a gravidade da situação, a escuridão está se espalhando por todo o mundo. O poder de Malgoza está engolindo tudo. Por Garret, pelo mundo, por tudo o que passaram. Eles decidem lutar de volta. Começam a fabricar novas ferramentas, mais fortes, mais inteligentes. Henry, segurando a esfera de teletransporte, apresenta um plano. Ele modifica os golems de ferro, equipando-os com módulos de super velocidade. Agora, eles têm um exército de gigantes de metal furiosos prontos para enfrentar a horda do Nether. Malgoza os vê chegando e ri. Golems não lutam, a menos que sejam provocados. Mas um piglin imprudente ataca primeiro, e isso é tudo o que basta. Os golems enlouquecem, e a guerra começa. Furiosa, Malosha libera sua arma mais mortal, o Grande Porco, mas ela não esperava por isso. Os heróis construíram seu próprio Golem Supremo, ainda maior e mais forte, feito de uma liga secreta. As duas feras se chocam em um confronto trovejante que sacode o mundo inteiro. Enquanto isso, Steve enfrenta Malosha. Ele está armado da cabeça aos pés com placas de diamante talhadas à mão, empunhando uma espada de diamante colossal. Ele parece uma lenda, mas ela sabe que sua magia sombria supera qualquer lâmina. Em outra parte do campo de batalha, Henry luta em direção ao orbe do domínio, enquanto Natalie acaba sozinha, bem quando o Grande Porco se liberta da luta contra o Golem e avança em sua direção. Ela não tem para onde correr, mas antes que o pior aconteça, uma voz ecoa, é Dawn, em pé no topo de uma colina, cercada por uma matilha de lobos selvagens que, de alguma forma, ela domesticou e uniu. Com um assobio agudo, ela comanda o ataque. Os lobos partem para cima do Grande Porco, iniciando uma briga selvagem e primal. Então, no meio do caos, o Grande Porco, enfurecido, dispara um raio mortal direto contra Henry. Ele é atingido e cai. O campo de batalha fica em silêncio, todos congelam e até que, da fumaça e das chamas, Garret retorna, erguendo-se das cinzas como uma fênix. Ele corre, agarra Henry e o puxa para um lugar seguro. Com as forças que lhes restam, os heróis se reagrupam. Eles despedaçam a maquinaria sombria de Malgoia e arremessam o orbe do domínio no abismo. De repente, a luz começa a brilhar novamente. O Overvoro respira. O equilíbrio está sendo restaurado. Mas, justo quando o orbe cai, o Grande Porco o agarra. Toda esperança parece perdida, até que o Golem Supremo desfere um golpe final devastador, esmagando a fera e recuperando o orbe de uma vez por todas. Com o orbe de volta em suas mãos, é hora do confronto final. Steve avança para enfrentar Malgoia. Ela está fraca, encurralada, derrotada. Ele olha fundo em seus olhos. Acabou. Você perdeu. Mas mesmo assim, ela tenta enganá-lo. 3 vezes ela avança com uma faca escondida, 3 vezes ele a bloqueia.
Steve sabe que a luta acabou, mas, em vez de dar o golpe final, ele se afasta. Ele a deixa viva para carregar o peso de sua derrota. Com a ameaça finalmente neutralizada, Steve se despede do grupo. Ele se volta para Henry e lhe oferece um lugar no Vervoro, uma chance de ficar e começar uma nova vida. Mas Henry sorri e balança a cabeça. Ele vai para casa. Steve respeita a decisão. Ele se reencontra com Dennis, seu lobo leal, mas então surpreende a todos. Ele se ajoelha ao lado de Dennis e entrega a coleira para Dawn. Ele precisa de uma vida pacífica, e você também, diz Steve com um sorriso suave. Então ele abraça Garret, chamando-o de verdadeiro amigo e guerreiro corajoso. Agradece a Natalie e Dawn por sua coragem. Assiste enquanto eles passam pelo portal, um por um. E justo quando está prestes a voltar para sua vida tranquila no Vervoro, Steve pausa. Ele olha ao redor, pensa por um segundo e, com determinação renovada, atravessa o portal, de volta à Terra. Dias depois, tudo mudou. Garret deu um salto enorme. Sua loja agora é um ponto badalado. Ele é um mestre do hustle e dos jogos. Junto do grupo, lançaram um novo videogame baseado em sua aventura maluca. A vida não poderia estar melhor. Dawn abandonou o mercado imobiliário e agora vive para aventuras, com Dennis ao seu lado. Eles levam a festa aonde quer que vão. Como diz seu novo bordão, Natalie abriu sua própria escola de autodefesa. Agora ela é uma heroína local, um ícone da comunidade. E Henry finalmente conseguiu fazer o jetpack funcionar, voando pelos céus e vivendo seu sonho. E assim termina essa história. Ou será que não? Cena pós-créditos. Acontece que o amor floresceu entre o aldeão e a diretora da escola. Agora, ele fala humano fluentemente, e ela aprendeu a língua dos aldeões. Desde aquela noite louca em que se conheceram, ele só pensava em uma coisa. Ele pega sua mão, ajoelha-se, e faz a pergunta. Ele pede ela em casamento. E é assim que a história realmente termina. Cadê sua inscrição no canal? Se inscreve aí, vai. Pare. Você esqueceu de ativar o sininho, hein? Aham. Isso aí. Ok, você já é inscrito, então pode viver. The overworld, the biggest sandbox in the universe, is full of epic tales. Millions and billions of them. Well, guess what? This one is all mine. Tudo começa com um garotinho chamado Steve, que nos introduz ao mundo selvagem do Minecraft. Estamos falando do Overworld, a superfície do mundo principal, um sandbox infinito cheio de histórias épicas esperando para serem descobertas. Desde criança, Steve sonhava em se tornar o maior minerador do mundo, impulsionado por seu amor por explorar, construir e criar coisas. Tudo bem, eu vou amortecer a nossa queda com esse balde de água. Lançar! Mas toda vez que tentava entrar na mina local, um velho rabugento o impedia. Havia uma regra rígida: crianças não eram permitidas, só adultos. O tempo passou,
e Steve finalmente virou adulto, mas a vida não saiu exatamente como ele planejava. Ele acabou vendendo maçanetas de porta, sim, maçanetas. O mesmo trabalho chato, dia após dia. Ele sentia que sua vida estava lentamente se desperdiçando. Então, um dia, enquanto almoçava sozinho, ele se lembrou daquele sonho esquecido de quando era criança. Com um novo fogo no coração, decidiu voltar para a mina. Dessa vez, nada e ninguém iria impedi-lo. E, claro, ele conseguiu. Mesmo com o velho ainda lá, Steve insistiu e começou a cavar como um louco, como se estivesse tentando compensar todo aquele tempo perdido. Foi então que ele encontrou 2 artefatos estranhos, um cubo de cristal e outro chamado Cubo da Criação. Quando ele os juntou, boom! Um portal se abriu para um lugar mágico, um mundo onde tudo era possível. Ele até encontrou uma ovelha rosa e, com sua lã, construiu 3 casas incríveis, tornando-se o arquiteto de seus próprios sonhos. Em suas aventuras, Steve conheceu um lobo selvagem que, a princípio, tentou comê-lo. Mas com um suculento osso de fêmur, ele domesticou a fera e a batizou de Dennis. A partir daquele momento, eles ficaram unidos. Juntos, construíram maravilhas, moldaram o mundo do seu jeito e, logo, todos os animais se juntaram a eles em paz. O tempo voou enquanto construíam, exploravam e descobriam, até que um dia Steve tropeçou em algumas ruínas antigas. Dentro de um baú perfeitamente colocado, havia um novo portal. Este levava ao Nether, uma dimensão sombria e distorcida onde a criatividade não existia. Era cheio de piglins, criaturas gananciosas e cruéis parecidas com porcos, e todos serviam a uma poderosa feiticeira chamada Malgoia. Essa bruxa porca havia se tornado má depois de uma infância difícil. Ela queria ser dançarina, mas seu próprio povo riu dela. Até seu pai a expulsou. Desde então, ela vivia de puro ódio. Malgoia era obcecada pelo Cubo da Criação, ela queria usá-lo para dominar todos os mundos. Mas Steve, esperto e corajoso, conseguiu escapar com o orbe. Ele o entregou a Dennis com uma missão, levá-lo de volta à Terra e escondê-lo onde ninguém jamais o encontraria. Dennis conseguiu. Ele atravessou mundos e escondeu o artefato mais poderoso da existência embaixo da cama d'água de Steve. Enquanto ele permanecesse lá, o mundo principal estaria seguro. Anos depois, conhecemos Garret Garrison, um jovem que mudou toda a cena dos videogames ao se tornar o astro de um fliperama famoso. Ele tinha uma habilidade insana a arremessar lixo com precisão a laser, o que lhe rendeu o apelido de Homem Lixo. Ele ficou tão famoso que até conseguiu um contrato de $1 milhão. Ele tinha tudo, até que um dia recebeu um aviso de despejo. Assim, do nada, o destino o levou do topo direto para o fundo do poço. Agora, Garret está completamente falido. Desesperado por uma reviravolta, ele vai a um leilão local, esperando conseguir algo que pudesse vender por dinheiro. Um dos funcionários dá a dica sobre um artefato antigo que supostamente era super valioso. Curioso, Garret diz que considera comprá-lo se derem um desconto e deixarem ele dar uma olhada melhor. O leilão começa, e depois de uma rápida guerra de lances, Garret sai com um item misterioso por $900, concordando em pagar em 6 meses. Mas quando ele abre a caixa, total decepção. Parecia completamente vazia. Frustrado e achando que tinha sido enganado, ele bate a tampa sem perceber que o Cubo da Criação estava ali, escondido à vista. Cego pela decepção, ele nem notou que alguém por perto, ouvindo ele reclamar de estar falido, disse que talvez fosse hora de parar de caçar tesouros em leilões duvidosos. Enquanto isso, conhecemos Henry e sua irmã mais velha, Natalie. Eles acabaram de se mudar para a cidade depois que sua mãe faleceu. Natalie, tentando se reerguer, conseguiu um emprego modesto que cobria o aluguel. No novo lar, foram recebidos por Dawn, uma corretora de imóveis simpática que os acolheu com palavras gentis e uma vibe calorosa. Na manhã seguinte, Natalie preparou o café da manhã para Henry, uma pizza para dividir com seus novos colegas de classe. Ela até deu frasco de perfume só para demonstrar um pouco de carinho, mas Henry, ainda abalado por tantas mudanças e pela dor, mal agradeceu e saiu para seu primeiro dia de aula. Em outro lugar, Garret estava limpando velharias da sua oficina quando Henry entrou. O garoto, curioso, ofereceu-lhe um pedaço de pizza em troca de alguns conselhos. Garret, que gostava de se chamar de o vendedor do jogo da vida, disse que sua sabedoria custava R$50 por hora. Brincando, ele soltou umas verdades. Amigos são como quebra-cabeças. Às vezes você tem todas as peças e, às vezes está faltando só uma para se sentir completo. Ele também disse
Você não pode ser um time sozinho, mas com só mais uma pessoa, pode vencer qualquer coisa. Inspirado, Henry deixou a pizza e foi para a aula. Na escola, conheceu a diretora, que lhe entregou o crachá com seu nome. Durante a conversa, ela compartilhou do nada que seu casamento estava morto havia anos. Depois, Henry entrou na sala de aula, onde o professor, super sarcástico, reclamava para os alunos sobre o quanto odiava a própria vida. Com o início da aula, começaram um projeto em grupo. Henry cometeu um erro, colocando uma peça errada, e de repente, o protótipo de mochila a jato saiu do controle. Bem nesse momento, Natalie, trabalhando ali perto, foi pega de surpresa. Quando o dispositivo desgovernado caiu sobre o prédio dela, a diretora surtou e exigiu falar com o responsável por Henry. Desesperado, Henry ligou para Garret e implorou que ele fingisse ser seu tio. Assim que Garret soube que Henry tinha R$ 26 em dinheiro, topou na hora. Enquanto tentava explicar a situação para a diretora, Henry avistou um cubo estranho nos fundos da loja de Garret e perguntou sobre ele. Garret apenas deu de ombros e disse que estava vendendo por R$ 95 e que não fazia ideia do que aquilo fazia. Mas então, vasculhando umas caixas, eles encontraram um manual antigo de instruções. Um aviso se destacava em letras enormes. Sob nenhuma circunstância, o orbe e o cubo de cristal devem ser combinados. E ainda acrescentava: nunca, nem mesmo se você estiver quebrado, abra o cubo só porque acha que tem tesouro escondido dentro. Naturalmente, sendo curiosos, e totalmente ignorando o aviso, os dois decidiram investigar. Foram até uma mina abandonada para ver se o objeto tinha algum tipo de poder, sem saber que estavam prestes a começar uma aventura que mudaria suas vidas para sempre. Enquanto isso, Natalie percebeu que Henry não estava em casa. Preocupada e sem opções, ela ligou para a corretora de imóveis, Dawn, usando um app de rastreamento. Dawn conseguiu localizar o garoto. Ele estava explorando uma mina abandonada. Sem perder tempo, elas correram até lá para encontrá-lo. Quando chegaram, viram algo surreal e seriamente perigoso. O cubo misterioso estava brilhando, emanando uma energia estranha, que puxava Henry em sua direção. Sem pensar duas vezes, todos agarraram Henry, e, num piscar de olhos, um a um, foram sugados pelo vórtice, e atravessaram o portal direto para o novo universo ao redor. Garret se apresentou orgulhosamente, como uma lenda dos games de 1989. Logo depois, encontraram a icônica Ovelha Rosa, encarando-os curiosamente. Um aldeão que tinha visto o portal se abrir decidiu segui-los, atravessando para a Terra e iniciando uma conexão maluca entre os mundos. Enquanto isso, nas profundezas do Nether sombrio e vazio, os piglins estavam completamente frustrados de tanto cavar sem encontrar ouro algum. Maloch estava em fúria novamente, ameaçando-os com algo pior que a morte. Se não encontrassem ouro logo, ela os transformaria em costeletas suculentas. Foi então que ela captou um sinal. O portal do orbe estava começando a se reativar. Ela correu para confrontar Steve, que ainda era seu prisioneiro. Ela sabia que ele era quem havia roubado o orbe. Sem muita enrolação, ela o libertou, mas com uma condição brutal. Se ele quisesse salvar seu amado lobo Dennis, teria que devolver o que era dela. Garret tentava desesperadamente impressionar a Ovelha Rosa, implorando que ela lhe desse missões para encontrar ouro. O tempo passou. Nada aconteceu. Então, do nada, Dennis, o lobo, apareceu correndo e soltou um uivo poderoso. A Ovelha Rosa recuou. O silêncio tomou conta da área, mas não durou muito. Sons estranhos começaram a surgir. Esqueletos caçadores, aranhas gigantes, zumbis e creepers saíram das sombras, atacando com tudo, enquanto todos corriam por suas vidas. Henry não congelou. Ele usou sua inteligência e começou a construir com blocos, criando defesas para proteger os outros. Garret se escondeu, até que um creeper explodiu bem perto dele, deixando-o atordoado. Seu grito revelou sua localização, e logo os zumbis o cercaram. No caos, a Ovelha Rosa também foi capturada. Por sorte, o resto do grupo chegou a tempo para ajudar Garret. A luta foi intensa, até que, do nada, Steve apareceu como um verdadeiro herói. Com habilidades insanas, ele derrotou todos os inimigos, deixando todos boquiabertos. Então o sol começou a nascer, e como de costume, os zumbis queimaram com a luz da manhã.
Steve disse que estava ali pelo orbe do domínio. Fez uma proposta. Ajudaria todos a voltar para a Terra. Mas, em troca, ficaria com o orbe. Sem o cubo de cristal, não havia como viajar de volta com segurança. Então teriam que recuperá-lo. Ou encontrar a única outra maneira. Enquanto isso, o aldeão que os seguiu pelo portal foi atropelado pela caminhonete da diretora da escola. Ela estava dirigindo distraída, envergonhada e com medo de um processo. Tentou disfarçar, convidando-o para jantar e dizendo: "Todo mundo quer me processar hoje em dia, mas você parece um cara razoável." De volta ao grupo das crianças. Eles chegaram a uma vila tranquila, lar de aldeões pacíficos e curiosos. Eles também conheceram alguns novos personagens, um porco lendário, uma lhama sábia e um gigantesco golem de ferro que mantinha o lugar seguro com honra e força. Para recarregar as energias, todos se sentaram para uma refeição de frango assado. Steve, sempre cauteloso, avisou que o frango havia sido cozido sobre lava e ainda estava sizzling, chiando de quente. Mas Garret, orgulhoso demais para admitir fraqueza, ignorou o aviso, deu uma mordida enorme e aguentou a dor só para não passar vergonha na frente de todos. No Nether, Malgoia estava perdendo a paciência. Cansada de falhar constantemente, ela convocou o general mais poderoso de seu exército, Chungus, o piglin mais forte e, ironicamente, o mais bondoso de todos. Ela disse a ele que 4 estranhos, os redondos, como ela os chamava, estavam com o orbe. Antes de enviá-lo, ela lhe deu uma verruga do Nether, um talismã especial para impedir que ele e suas tropas se transformassem em bacon zumbificado pelo caminho. Sem mais enrolação, ela deu a ordem: "Peguem o orbe. Custe o que custar." Enquanto isso, no Overvoro, o grupo continuava em direção à mansão lendária. No caminho, eles acessaram o inventário de Steve, um espaço mágico cheio de ferramentas, gadgets e todo tipo de coisa legal. Foi lá que encontraram a Enderpearl, um item épico que permite se teletransportar para onde você a lança. Claro, Garret, sendo Garret, usou-a na hora, sem perceber que era a última que tinham. Mais tarde, Steve mostrou como craftar ferramentas com materiais do mundo. Inspirado, Garret construiu sua própria arma, meio desengonçada, mas funcionava mais ou menos. Já Henry combinou tralhas do mundo real com equipamentos do Minecraft e, de alguma forma, criou algo surpreendentemente útil. Em um momento a sós, Garret puxou Steve para uma conversa. Ele admitiu que havia lido a nota escondida dentro do orbe e perguntou direto sobre o tesouro lendário. Steve confessou: sim, ele tinha um baú de diamantes, mas estava nas profundezas das minas, longe da mansão. Chegar lá seria um risco enorme, mas Garret nem pestanejou. Olhou firme e disse: sem diamantes, sem orbe. Então, rumo às minas eles foram. Só que, no exato momento em que iam sair, bum, os piglins apareceram. General Chungus se apresentou a Steve, educado, mas com um tom que dizia: eu poderia matar você em um piscar de olhos. Como de costume, Steve tentou assumir o comando, mas Garret, sentindo um pouco de ciúme e querendo holofote, interveio. Armado com sua arma improvisada, ele atacou Chungus e errou feio, acertando Steve no lugar. Chungus, sem um arranhão, deu início ao caos. Todos se separaram na confusão. Natalie e Dawn ficaram juntas, enquanto Garret e Henry se perderam. Antes de se dividirem, combinaram de se encontrar na mansão. Para ajudá-los a fugir, Steve distribuiu asas de voo especiais, mas só tinha 2 pares. Então, numa jogada surpresa, ele agarrou Garret e decolou com ele. O que se seguiu foi uma perseguição aérea alucinante. Eles atravessaram paredes, desviaram de ataques afiados e fizeram manobras radicais para escapar do exército Piglin. Em certo momento, voaram sobre um campo pacífico cheio de pandas dormindo, totalmente alheios à loucura acontecendo acima deles. Finalmente, Garret e Steve ativaram o modo queda d'água, mergulhando em um lago, ilesos, sem um único arranhão. De volta à terra, a diretora da escola estava em um encontro surpresa com o aldeão que ela havia atropelado com seu jipe. Durante o jantar, ela admitiu que havia acabado de se divorciar. Seu ex-marido simplesmente não tinha personalidade. Steve abriu o jogo sobre Malgoia. Nos velhos tempos, ela sonhava em ser uma dançarina de classe mundial. Seus movimentos eram suaves, estilosos, muito à frente das tradições rígidas do Nether. Mas seu pai a expulsou, humilhado por sua paixão. Depois disso, ela renunciou à beleza e à criatividade para sempre. Agora, se ela conseguir o orbe, destruirá o Overvoro e todas as suas criaturas inocentes. Mas Steve estava dividido. Ele precisava do orbe para salvar seu amado lobo, Dena, ainda refém de Malgoia no Nether. Lá, Malgoia estava furiosa. Chungus havia falhado.
Sem paciência, ela liberou sua arma definitiva, o grande porco, uma fera colossal que haviam acabado de implantar com um cérebro. Ele acordou em fúria cega e, sem hesitar, esmagou o general Chungus. Então, com uma voz profunda e ecoante, Malgoia deu sua primeira ordem: vá, traga-me o orbe. Enquanto isso, as garotas, Natalie e a corretora de imóveis, Dawn, tiveram um encontro inesperado. Elas se depararam com ninguém menos que Dennis, o lendário lobo de Steve. Reconhecendo-o, Dawn, esperta, ofereceu-lhe um osso para ganhar sua confiança. O lobo, tocado pelo gesto, permitiu que se aproximassem. Sabendo que ele pertencia a Steve, elas decidiram seguir Dennis, na esperança de que ele as levasse ao resto do grupo. Lá embaixo, no subterrâneo, os rapazes finalmente alcançam as profundezas onde os preciosos diamantes estão escondidos, mas então Steve, com seu faro aguçado de minerador, sente algo podre, um cheiro que ele conhece bem, o fedor inconfundível de uma verruga do Nether. E isso só pode significar uma coisa: o grande porco está aqui. Steve não perde tempo. Ele avisa os outros: há uma sala segura logo à frente. Eles pulam nos carrinhos de mina e partem a toda velocidade. Mas bem quando mais precisam, a redstone que alimenta os trilhos acaba. Os carrinhos param com um guincho bem na frente da fazenda de Creepers. E justo quando as coisas não poderiam piorar, o grande porco aparece, rugindo, espumando, furioso. Encurralados e sem opções, Steve e Garrett tomam uma decisão arriscada, ativam todos os Creepers. Boom! Uma explosão massiva rasga a mina, sacudindo o mundo. Entre fumaça e escombros, eles escapam, seguros, mas abalados. As tensões explodem. Henry perde a paciência com Garrett, furioso por terem perdido os diamantes. Garrett, amargo e esgotado, retruca friamente: eu preciso daqueles diamantes. É a única forma de deixar de estar quebrado. Você não entenderia. Você é só uma criança. Mas Henry olha nos olhos dele e responde: eu sou uma criança, mas você não está sozinho. Eu sou seu amigo. Garrett se cala. Tocando pelas palavras de Henry, algo muda. Um novo laço se forma. Juntos, eles começam a planejar um assalto à mansão. Segundo Steve, o lugar tem 3 andares. Primeiro andar guardado por aldeões treinados para a batalha, duros, disciplinados, sem brincadeira. Segundo andar, controlado por evocadores, magos das trevas que podem invocar pesadelos puros. Terceiro andar, lá está o cristal do Enderman, guardado pelo próprio Enderman, um assassino que pode te eliminar com apenas um olhar. Antes que possam fazer qualquer movimento, os aldeões emboscam os adultos e os arrastam para um clube de luta subterrâneo, do tipo brutal, sem regras. Steve, observando das sombras, permanece escondido. Garrett é forçado ao ringue e empurrado para o centro. Seu oponente, um mini zumbi cavaleiro montado em uma galinha sanguinária e sedenta por sangue. Parece ridículo. Enquanto isso, Henry consegue se esgueirar até o cofre no terceiro andar. O quarto é escuro, assustador, e lá está o Enderman, esperando por ele. Sem saída, Henry segura firme sua espada de diamante e parte para o ataque. A batalha é insana, mas com coragem e habilidade, Henry sai vitorioso. E por sua vitória, ele conquista seu prêmio, a esfera de teletransporte, um item místico que permite a ele pular instantaneamente por todo o mundo, e talvez, só talvez, até além. Ao sair da mansão, exaustos, mas tão perto de concluir a missão, o grupo dá de cara com seu pior pesadelo, Malosa, a bruxa Piglin. Ela os rastreou usando o cheiro mágico do orbe. Com um sorriso perverso, ela toma o cubo da criação e o cristal do Enderman. Sem luta, sem aviso, só arrogância, ela desaparece nas sombras do Nether como se já tivesse vencido. Devastados, Steve e Henry tentam fugir, sabendo que não há como recuperar os artefatos. Mas Garrett não se move. Ele encara o vazio, os olhos ardendo em desafio. Se eu vou cair, ele diz, então vou cair com estilo. Ele levanta os braços e grita: isso merece um Heavy Metal. E com isso, ele provoca uma explosão massiva, um último sacrifício para impedir Malgoza de acabar com eles naquele instante. A onda de choque lança todos pelos ares. Os garotos, machucados e quase inconscientes, aterrissam entre os escombros. Momentos depois, Dennis encontra Steve e o cutuca até ele acordar. Steve se levanta devagar. Ao longe, Henry começa a se mover, está ferido, mas vivo. Em meio à devastação, eles avistam uma pequena estrutura estranha, uma casinha de cogumelo aconchegante. Dawn a havia construído como abrigo improvisado. Reunidos com Natalie e Dawn,
O grupo percebe a gravidade da situação, a escuridão está se espalhando por todo o mundo. O poder de Malgoza está engolindo tudo. Por Garret, pelo mundo, por tudo o que passaram. Eles decidem lutar de volta. Começam a fabricar novas ferramentas, mais fortes, mais inteligentes. Henry, segurando a esfera de teletransporte, apresenta um plano. Ele modifica os golems de ferro, equipando-os com módulos de super velocidade. Agora, eles têm um exército de gigantes de metal furiosos prontos para enfrentar a horda do Nether. Malgoza os vê chegando e ri. Golems não lutam, a menos que sejam provocados. Mas um piglin imprudente ataca primeiro, e isso é tudo o que basta. Os golems enlouquecem, e a guerra começa. Furiosa, Malosha libera sua arma mais mortal, o Grande Porco, mas ela não esperava por isso. Os heróis construíram seu próprio Golem Supremo, ainda maior e mais forte, feito de uma liga secreta. As duas feras se chocam em um confronto trovejante que sacode o mundo inteiro. Enquanto isso, Steve enfrenta Malosha. Ele está armado da cabeça aos pés com placas de diamante talhadas à mão, empunhando uma espada de diamante colossal. Ele parece uma lenda, mas ela sabe que sua magia sombria supera qualquer lâmina. Em outra parte do campo de batalha, Henry luta em direção ao orbe do domínio, enquanto Natalie acaba sozinha, bem quando o Grande Porco se liberta da luta contra o Golem e avança em sua direção. Ela não tem para onde correr, mas antes que o pior aconteça, uma voz ecoa: é Dawn, em pé no topo de uma colina, cercada por uma matilha de lobos selvagens que, de alguma forma, ela domesticou e uniu. Com um assobio agudo, ela comanda o ataque. Os lobos partem para cima do Grande Porco, iniciando uma briga selvagem e primal. Então, no meio do caos, o Grande Porco, enfurecido, dispara um raio mortal direto contra Henry. Ele é atingido e cai. O campo de batalha fica em silêncio, todos congelam e até que, da fumaça e das chamas, Garret retorna, erguendo-se das cinzas como uma fênix. Ele corre, agarra Henry e o puxa para um lugar seguro. Com as forças que lhes restam, os heróis se reagrupam. Eles despedaçam a maquinaria sombria de Malgoia e arremessam o orbe do domínio no abismo. De repente, a luz começa a brilhar novamente. O Overvoro respira. O equilíbrio está sendo restaurado. Mas, justo quando o orbe cai, o Grande Porco o agarra. Toda esperança parece perdida, até que o Golem Supremo desfere um golpe final devastador, esmagando a fera e recuperando o orbe de uma vez por todas. Com o orbe de volta em suas mãos, é hora do confronto final. Steve avança para enfrentar Malgoia. Ela está fraca, encurralada, derrotada. Ele olha fundo em seus olhos. Acabou. Você perdeu. Mas mesmo assim, ela tenta enganá-lo. 3 vezes ela avança com uma faca escondida, 3 vezes ele a bloqueia. Steve sabe que a luta acabou, mas, em vez de dar o golpe final, ele se afasta. Ele a deixa viva para carregar o peso de sua derrota. Com a ameaça finalmente neutralizada, Steve se despede do grupo. Ele se volta para Henry e lhe oferece um lugar no Overvoro, uma chance de ficar e começar uma nova vida. Mas Henry sorri e balança a cabeça. Ele vai para casa. Steve respeita a decisão. Ele se reencontra com Dennis, seu lobo leal, mas então surpreende a todos. Ele se ajoelha ao lado de Dennis e entrega a coleira para Dawn. Ele precisa de uma vida pacífica, e você também, diz Steve com um sorriso suave. Então ele abraça Garret, chamando-o de verdadeiro amigo e guerreiro corajoso. Agradece a Natalie e Dawn por sua coragem. Assiste enquanto eles passam pelo portal, um por um. E justo quando está prestes a voltar para sua vida tranquila no Overvoro, Steve pausa. Ele olha ao redor, pensa por um segundo e, com determinação renovada, atravessa o portal, de volta à Terra. Dias depois, tudo mudou. Garret deu um salto enorme. Sua loja agora é um ponto badalado. Ele é um mestre do hustle e dos jogos. Junto do grupo, lançaram um novo videogame baseado em sua aventura maluca. A vida não poderia estar melhor. Dawn abandonou o mercado imobiliário e agora vive para aventuras, com Dennis ao seu lado. Eles levam a festa onde quer que vão. Como diz seu novo bordão, Natalie abriu sua própria escola de autodefesa. Agora ela é uma heroína local, um ícone da comunidade. E Henry finalmente conseguiu fazer o jetpack funcionar, voando pelos céus e vivendo seu sonho. E assim termina essa história. Ou será que não? Cena pós-créditos. Acontece que o amor floresceu entre o aldeão e a diretora da escola. Agora, ele fala humano fluentemente, e ela aprendeu a língua dos aldeões.
Desde aquela noite louca em que se conheceram, ele só pensava em uma coisa. Ele pega sua mão, ajoelha-se, e faz a pergunta. Ele pede ela em casamento. E é assim que a história realmente termina. Cadê sua inscrição no canal? Se inscreve aí, vai. Pare! Você esqueceu de ativar o sininho, hein? Aham, isso aí. Ok, você já é inscrito, então pode viver. The overworld, the biggest sandbox in the universe, is full of epic tales. Millions and billions of them. Well, guess what? This one is all mine. Tudo começa com um garotinho chamado Steve, que nos introduz ao mundo selvagem do Minecraft. Estamos falando do Overworld, a superfície do mundo principal, um sandbox infinito cheio de histórias épicas esperando para serem descobertas. Desde criança, Steve sonhava em se tornar o maior minerador do mundo, impulsionado por seu amor por explorar, construir e criar coisas. Tudo bem! Eu vou amortecer a nossa queda com esse balde de água! Lançar! Mas toda vez que tentava entrar na mina local, um velho rabugento o impedia. Havia uma regra rígida: crianças não eram permitidas, só adultos. O tempo passou, e Steve finalmente virou adulto, mas a vida não saiu exatamente como ele planejava. Ele acabou vendendo maçanetas de porta, sim, maçanetas. O mesmo trabalho chato, dia após dia. Ele sentia que sua vida estava lentamente se desperdiçando. Então, um dia, enquanto almoçava sozinho, ele se lembrou daquele sonho esquecido de quando era criança. Com um novo fogo no coração, decidiu voltar para a mina. Dessa vez, nada e ninguém iria impedi-lo. E, claro, ele conseguiu. Mesmo com o velho ainda lá, Steve insistiu e começou a cavar como um louco, como se estivesse tentando compensar todo aquele tempo perdido. Foi então que ele encontrou dois artefatos estranhos, um cubo de cristal e outro chamado Cubo da Criação. Quando ele os juntou, boom! Um portal se abriu para um lugar mágico, um mundo onde tudo era possível. Ele até encontrou uma ovelha rosa e, com sua lã, construiu 3 casas incríveis, tornando-se o arquiteto de seus próprios sonhos. Em suas aventuras, Steve conheceu um lobo selvagem que, a princípio, tentou comê-lo. Mas com um suculento osso de fêmur, ele domesticou a fera e a batizou de Dennis. A partir daquele momento, eles ficaram unidos. Juntos, construíram maravilhas, moldaram o mundo do seu jeito e, logo, todos os animais se juntaram a eles em paz. O tempo voou enquanto construíam, exploravam e descobriam, até que um dia Steve tropeçou em algumas ruínas antigas. Dentro de um baú perfeitamente colocado, havia um novo portal. Este levava ao Nether, uma dimensão sombria e distorcida onde a criatividade não existia. Era cheio de piglins, criaturas gananciosas e cruéis parecidas com porcos, e todos serviam a uma poderosa feiticeira chamada Malgoia. Essa bruxa porca havia se tornado má depois de uma infância difícil. Ela queria ser dançarina, mas seu próprio povo riu dela.
até seu pai a expulsou. Desde então, ela vivia de puro ódio. Malgoia era obcecada pelo cubo da criação, ela queria usá-lo para dominar todos os mundos. Mas Steve, esperto e corajoso, conseguiu escapar com o orbe. Ele o entregou a Dennis com uma missão, levá-lo de volta à Terra e escondê-lo onde ninguém jamais o encontraria. Dennis conseguiu. Ele atravessou mundos e escondeu o artefato mais poderoso da existência embaixo da cama d'água de Steve. Enquanto ele permanecesse lá, o mundo principal estaria seguro. Anos depois, conhecemos Garry Garrison, um jovem que mudou toda a cena dos videogames ao se tornar o astro de um fliperama famoso. Ele tinha uma habilidade insana a arremessar lixo com precisão a laser, o que lhe rendeu o apelido de Homem Lixo. Ele ficou tão famoso que até conseguiu um contrato de $1 milhão. Ele tinha tudo, até que um dia recebeu um aviso de despejo. Assim, do nada, o destino o levou do topo direto para o fundo do poço. Agora, Garry está completamente falido. Desesperado por uma reviravolta, ele vai a um leilão local, esperando conseguir algo que pudesse vender por dinheiro. Um dos funcionários dá a dica sobre um artefato antigo que supostamente era super valioso. Curioso, Garry diz que considera comprá-lo se derem um desconto e deixarem ele dar uma olhada melhor. O leilão começa, e depois de uma rápida guerra de lances, Garry sai com um item misterioso por $900, concordando em pagar em 6 meses. Mas quando ele abre a caixa, total decepção. Parecia completamente vazia. Frustrado e achando que tinha sido enganado, ele bate a tampa sem perceber que o cubo da criação estava ali, escondido à vista. Cego pela decepção, ele nem notou que alguém por perto, ouvindo ele reclamar de estar falido, disse que talvez fosse hora de parar de caçar tesouros em leilões duvidosos. Enquanto isso, conhecemos Henry e sua irmã mais velha, Natalie. Eles acabaram de se mudar para a cidade depois que sua mãe faleceu. Natalie, tentando se reerguer, conseguiu um emprego modesto que cobria o aluguel. No novo lar, foram recebidos por Dawn, uma corretora de imóveis simpática que os acolheu com palavras gentis e uma vibe calorosa. Na manhã seguinte, Natalie preparou o café da manhã para Henry, uma pizza para dividir com seus novos colegas de classe. Ela até deu frasco de perfume só para demonstrar um pouco de carinho, mas Henry, ainda abalado por tantas mudanças e pela dor, mal agradeceu e saiu para seu primeiro dia de aula. Em outro lugar, Garry estava limpando velharias da sua oficina quando Henry entrou. O garoto, curioso, ofereceu-lhe um pedaço de pizza em troca de alguns conselhos. Garry, que gostava de se chamar de o vendedor do jogo da vida, disse que sua sabedoria custava R$50 por hora. Brincando, ele soltou umas verdades. Amigos são como quebra-cabeças. Às vezes você tem todas as peças e, às vezes, está faltando só uma para se sentir completo. Ele também disse: você não pode ser um time sozinho, mas com só mais uma pessoa, pode vencer qualquer coisa. Inspirado, Henry deixou a pizza e foi para a aula. Na escola, conheceu a diretora, que lhe entregou o crachá com seu nome. Durante a conversa, ela compartilhou do nada que seu casamento estava morto havia anos. Depois, Henry entrou na sala de aula, onde o professor, super sarcástico, reclamava para os alunos sobre o quanto odiava a própria vida. Com o início da aula, começaram um projeto em grupo. Henry cometeu um erro, colocando uma peça errada, e de repente, o protótipo de mochila a jato saiu do controle. Bem nesse momento, Natalie, trabalhando ali perto, foi pega de surpresa. Quando o dispositivo desgovernado caiu sobre o prédio dela, a diretora surtou e exigiu falar com o responsável por Henry. Desesperado, Henry ligou para Garry e implorou que ele fingisse ser seu tio. Assim que Garry soube que Henry tinha R$26 em dinheiro, topou na hora. Enquanto tentava explicar a situação para a diretora, Henry avistou um cubo estranho nos fundos da loja de Garry e perguntou sobre ele. Garry apenas deu de ombros e disse que estava vendendo por R$95 e que não fazia ideia do que aquilo fazia. Mas então, vasculhando umas caixas, eles encontraram um manual antigo de instruções. Um aviso se destacava em letras enormes. Sob nenhuma circunstância, o orbe e o cubo de cristal devem ser combinados. E ainda acrescentava: nunca, nem mesmo se você estiver quebrado, abra o cubo só porque acha que tem tesouro escondido dentro. Naturalmente, sendo curiosos, e totalmente ignorando o aviso, os dois decidiram investigar. Foram até uma mina abandonada.
para ver se o objeto tinha algum tipo de poder, sem saber que estavam prestes a começar uma aventura que mudaria suas vidas para sempre. Enquanto isso, Natalie percebeu que Henry não estava em casa. Preocupada e sem opções, ela ligou para a corretora de imóveis, Dawn. Usando um app de rastreamento, Dawn conseguiu localizar o garoto. Ele estava explorando uma mina abandonada. Sem perder tempo, elas correram até lá para encontrá-lo. Quando chegaram, viram algo surreal e seriamente perigoso. O cubo misterioso estava brilhando, emanando uma energia estranha, que puxava Henry em sua direção. Sem pensar duas vezes, todos agarraram Henry, e, num piscar de olhos, um a um, foram sugados pelo vórtice, e atravessaram um portal direto para o novo universo ao redor. Garrett se apresentou orgulhosamente, como uma lenda dos games de 1989. Logo depois, encontraram a icônica Ovelha Rosa, encarando-os curiosamente. Um aldeão que tinha visto o portal se abrir decidiu segui-los, atravessando para a Terra, e iniciando uma conexão maluca entre os mundos. Enquanto isso, nas profundezas do Nether sombrio e vazio, os Piglins estavam completamente frustrados, de tanto cavar sem encontrar ouro algum. Malocha estava em fúria novamente, ameaçando-os com algo pior que a morte. Se não encontrassem ouro logo, ela os transformaria em costeletas suculentas. Foi então que ela captou um sinal. O portal do orbe estava começando a se reativar. Ela correu para confrontar Steve, que ainda era seu prisioneiro. Ela sabia que ele era quem havia roubado o orbe. Sem muita enrolação, ela o libertou, mas com uma condição brutal. Se ele quisesse salvar seu amado lobo Dennis, teria que devolver o que era dela. Garrett tentava desesperadamente impressionar a Ovelha Rosa, implorando que ela lhe desse missões para encontrar ouro. O tempo passou. Nada aconteceu. Então, do nada, Dennis, o lobo, apareceu correndo e soltou um uivo poderoso. A Ovelha Rosa recuou. O silêncio tomou conta da área, mas não durou muito. Sons estranhos começaram a surgir. Esqueletos caçadores, aranhas gigantes, zumbis e creepers saíram das sombras, atacando com tudo, enquanto todos corriam por suas vidas. Henry não congelou. Ele usou sua inteligência e começou a construir com blocos, criando defesas para proteger os outros. Garrett se escondeu, até que um creeper explodiu bem perto dele, deixando-o atordoado. Seu grito revelou sua localização, e logo os zumbis o cercaram. No caos, a Ovelha Rosa também foi capturada. Por sorte, o resto do grupo chegou a tempo para ajudar Garrett. A luta foi intensa, até que, do nada, Steve apareceu como um verdadeiro herói. Com habilidades insanas, ele derrotou todos os inimigos, deixando todos boquiabertos. Então o sol começou a nascer, e como de costume, os zumbis queimaram com a luz da manhã. Steve disse que estava ali pelo orbe do domínio. Fez uma proposta: ajudaria todos a voltar para a Terra, mas, em troca, ficaria com o orbe. Sem o cubo de cristal, não havia como viajar de volta com segurança, então teriam que recuperá-lo, ou encontrar a única outra maneira. Enquanto isso, o aldeão que os seguiu pelo portal foi atropelado pela caminhonete da diretora da escola. Ela estava dirigindo distraída, envergonhada e com medo de um processo. Tentou disfarçar, convidando-o para jantar e dizendo: "Todo mundo quer me processar hoje em dia, mas você parece um cara razoável." De volta ao grupo das crianças, eles chegaram a uma vila tranquila, lar de aldeões pacíficos e curiosos. Eles também conheceram alguns novos personagens: um porco lendário, uma lhama sábia e um gigantesco golem de ferro que mantinha o lugar seguro com honra e força. Para recarregar as energias, todos se sentaram para uma refeição de frango assado. Steve, sempre cauteloso, avisou que o frango havia sido cozido sobre lava e ainda estava sizzling, chiando-os de quente. Mas Garrett, orgulhoso demais para admitir fraqueza, ignorou o aviso, deu uma mordida enorme e aguentou a dor só para não passar vergonha na frente de todos. No Nether, Malgoe estava perdendo a paciência. Cansada de falhar constantemente, ela convocou o general mais poderoso de seu exército, Chungus, o Piglin mais forte e, ironicamente, o mais bondoso de todos. Ela disse a ele que 4 estranhos, os redondos, como ela os chamava, estavam com o orbe. Antes de enviá-lo, ela lhe deu uma verruga do Nether, um talismã especial para impedir que ele e suas tropas se transformassem em bacon zumbificado pelo caminho. Sem mais enrolação, ela deu a ordem: peguem o orbe, custe o que custar. Enquanto isso, no Overvoro,
O grupo continuava em direção à mansão lendária. No caminho, eles acessaram o inventário de Steve, um espaço mágico cheio de ferramentas, gadgets e todo tipo de coisa legal. Foi lá que encontraram a Ender Pearl, um item épico que permite se teletransportar para onde você a lança. Claro, Garret, sendo Garret, usou-a na hora, sem perceber que era a última que tinham. Mais tarde, Steve mostrou como craftar ferramentas com materiais do mundo. Inspirado, Garret construiu sua própria arma, meio desengonçada, mas funcionava, mais ou menos. Já Henry combinou tralhas do mundo real com equipamentos do Minecraft e, de alguma forma, criou algo surpreendentemente útil. Em um momento a sós, Garret puxou Steve para uma conversa. Ele admitiu que havia lido a nota escondida dentro do orbe e perguntou direto sobre o tesouro lendário. Steve confessou, sim, ele tinha um baú de diamantes, mas estava nas profundezas das minas, longe da mansão. Chegar lá seria um risco enorme, mas Garret nem pestanejou. Olhou firme e disse: sem diamantes, sem orbe. Então, rumo às minas eles foram. Só que, no exato momento em que iam sair, bum, os piglins apareceram. General Chungus se apresentou a Steve, educado, mas com um tom que dizia, eu poderia matar você em um piscar de olhos. Como de costume, Steve tentou assumir o comando, mas Garret, sentindo um pouco de ciúme e querendo holofote, interveio. Armado com sua arma improvisada, ele atacou Chungus e errou feio, acertando Steve no lugar. Chungus, sem um arranhão, deu início ao caos. Todos se separaram na confusão, Natalie e Dawn ficaram juntas, enquanto Garret e Henry se perderam. Antes de se dividirem, combinaram de se encontrar na mansão. Para ajudá-los a fugir, Steve distribuiu asas de voo especiais, mas só tinha 2 pares. Então, numa jogada surpresa, ele agarrou Garret e decolou com ele. O que se seguiu foi uma perseguição aérea alucinante. Eles atravessaram paredes, desviaram de ataques afiados e fizeram manobras radicais para escapar do exército Piglin. Em certo momento, voaram sobre um campo pacífico cheio de pandas dormindo, totalmente alheios à loucura acontecendo acima deles. Finalmente, Garret e Steve ativaram o modo queda d'água, mergulhando em um lago, ilesos, sem um único arranhão. De volta à terra, a diretora da escola estava em um encontro surpresa com o aldeão que ela havia atropelado com seu jipe. Durante o jantar, ela admitiu que havia acabado de se divorciar, seu ex-marido simplesmente não tinha personalidade. Steve abriu o jogo sobre Malgoia. Nos velhos tempos, ela sonhava em ser uma dançarina de classe mundial. Seus movimentos eram suaves, estilosos, muito à frente das tradições rígidas do Nether. Mas seu pai a expulsou, humilhado por sua paixão. Depois disso, ela renunciou à beleza e à criatividade para sempre. Agora, se ela conseguir o orbe, destruirá o Vervoro e todas as suas criaturas inocentes. Mas Steve estava dividido, ele precisava do orbe para salvar seu amado lobo, Dena, ainda refém de Malgoia no Nether. Lá, Malgoia estava furiosa. Chungus havia falhado. Sem paciência, ela liberou sua arma definitiva, o Grande Porco, uma fera colossal que haviam acabado de implantar com um cérebro. Ele acordou em fúria cega e, sem hesitar, esmagou o General Chungus. Então, com uma voz profunda e ecoante, Malgoia deu sua primeira ordem. Vá, traga-me o orbe. Enquanto isso, as garotas, Natalie e a corretora de imóveis, Dawn, tiveram um encontro inesperado. Elas se depararam com ninguém menos que Dennis, o lendário lobo de Steve. Reconhecendo-o, Dawn, esperta, ofereceu-lhe um osso para ganhar sua confiança. O lobo, tocado pelo gesto, permitiu que se aproximassem. Sabendo que ele pertencia a Steve, elas decidiram seguir Dennis, na esperança de que ele as levasse ao resto do grupo. Lá embaixo, no subterrâneo, os rapazes finalmente alcançam as profundezas onde os preciosos diamantes estão escondidos, mas então Steve, com seu faro aguçado de minerador, sente algo podre, um cheiro que ele conhece bem, o fedor inconfundível de uma verruga do Nether. E isso só pode significar uma coisa, o Grande Porco está aqui. Steve não perde tempo, ele avisa os outros, há uma sala segura logo à frente. Eles pulam nos carrinhos de mina e partem a toda velocidade. Mas bem quando mais precisam, a redstone que alimenta os trilhos acaba. Os carrinhos param com um guincho bem na frente da fazenda de Creepers. E justo quando as coisas não poderiam piorar, o Grande Porco aparece, rugindo, espumando, furioso. Encurralados e sem opções, Steve e Garret tomam uma decisão arriscada, ativam todos os Creepers. Boom! Uma explosão massiva rasga a mina, sacudindo o mundo. Entre fumaça e escombros, eles escapam, seguros, mas abalados. As tensões explodem. Henry perde a paciência com Garret, furioso por terem perdido os diamantes.
Garret, amargo e esgotado, retruca friamente: eu preciso daqueles diamantes. É a única forma de deixar de estar quebrado. Você não entenderia, você é só uma criança. Mas Henry olha nos olhos dele e responde: eu sou uma criança, mas você não está sozinho. Eu sou seu amigo. Garret se cala. Tocando pelas palavras de Henry, algo muda. Um novo laço se forma. Juntos, eles começam a planejar um assalto à mansão. Segundo Steve, o lugar tem 3 andares. Primeiro andar guardado por aldeões treinados para a batalha, duros, disciplinados, sem brincadeira. Segundo andar controlado por evocadores, magos das trevas que podem invocar pesadelos puros. Terceiro andar, lá está o cristal do Enderman, guardado pelo próprio Enderman, um assassino que pode te eliminar com apenas um olhar. Antes que possam fazer qualquer movimento, os aldeões emboscam os adultos e os arrastam para um clube de luta subterrâneo, do tipo brutal, sem regras. Steve, observando das sombras, permanece escondido. Garret é forçado ao ringue e empurrado para o centro. Seu oponente, um mini zumbi cavaleiro montado em uma galinha sanguinária e sedenta por sangue. Parece ridículo. Enquanto isso, Henry consegue se esgueirar até o cofre no terceiro andar. O quarto é escuro, assustador, e lá está o Enderman, esperando por ele. Sem saída, Henry segura firme sua espada de diamante e parte para o ataque. A batalha é insana, mas com coragem e habilidade, Henry sai vitorioso. E por sua vitória, ele conquista seu prêmio, a esfera de teletransporte, um item místico que permite a ele pular instantaneamente por todo o mundo, e talvez, só talvez, até além. Ao sair da mansão, exaustos, mas tão perto de concluir a missão, o grupo dá de cara com seu pior pesadelo, Malosa, a bruxa Piglin. Ela os rastreou usando o cheiro mágico do orbe. Com um sorriso perverso, ela toma o cubo da criação e o cristal do Enderman. Sem luta, sem aviso, só arrogância, ela desaparece nas sombras do Nether como se já tivesse vencido. Devastados, Steve e Henry tentam fugir, sabendo que não há como recuperar os artefatos. Mas Garret não se move. Ele encara o vazio, os olhos ardendo em desafio. Se eu vou cair, ele diz, então vou cair com estilo. Ele levanta os braços e grita: isso merece um Eave Metal. E com isso, ele provoca uma explosão massiva, um último sacrifício para impedir Malgoza de acabar com eles naquele instante. A onda de choque lança todos pelos ares. Os garotos, machucados e quase inconscientes, aterrissam entre os escombros. Momentos depois, Dennis encontra Steve e o cutuca até ele acordar. Steve se levanta devagar. Ao longe, Henry começa a se mover, está ferido, mas vivo. Em meio à devastação, eles avistam uma pequena estrutura estranha, uma casinha de cogumelo aconchegante. Dawn a havia construído como abrigo improvisado. Reunidos com Natalie e Dawn, o grupo percebe a gravidade da situação, a escuridão está se espalhando por todo o mundo. O poder de Malgoza está engolindo tudo. Por Garret, pelo mundo, por tudo o que passaram. Eles decidem lutar de volta. Começam a fabricar novas ferramentas, mais fortes, mais inteligentes. Henry, segurando a esfera de teletransporte, apresenta um plano. Ele modifica os golems de ferro, equipando-os com módulos de super velocidade. Agora, eles têm um exército de gigantes de metal furiosos prontos para enfrentar a horda do Nether. Malgoza os vê chegando e ri. Golems não lutam, a menos que sejam provocados. Mas um piglin imprudente ataca primeiro, e isso é tudo o que basta. Os golems enlouquecem, e a guerra começa. Furiosa, Malosha libera sua arma mais mortal, o Grande Porco, mas ela não esperava por isso. Os heróis construíram seu próprio Golem Supremo, ainda maior e mais forte, feito de uma liga secreta. As duas feras se chocam em um confronto trovejante que sacode o mundo inteiro. Enquanto isso, Steve enfrenta Malosha. Ele está armado da cabeça aos pés com placas de diamante talhadas à mão, empunhando uma espada de diamante colossal. Ele parece uma lenda. Mas ela sabe que sua magia sombria supera qualquer lâmina. Em outra parte do campo de batalha, Henry luta em direção ao orbe do domínio, enquanto Natalie acaba sozinha, bem quando o Grande Porco se liberta da luta contra o Golem e avança em sua direção. Ela não tem para onde correr, mas antes que o pior aconteça, uma voz ecoa: é Dawn, em pé no topo de uma colina, cercada por uma matilha de lobos selvagens que, de alguma forma, ela domesticou e uniu. Com um assobio agudo, ela comanda o ataque. Os lobos partem para cima do Grande Porco, iniciando uma briga selvagem e primal.
Então, no meio do caos, o grande porco, enfurecido, dispara um raio mortal direto contra Henry. Ele é atingido e cai. O campo de batalha fica em silêncio, todos congelam e até que, da fumaça e das chamas, Garret retorna, erguendo-se das cinzas como uma fênix. Ele corre, agarra Henry e o puxa para um lugar seguro. Com as forças que lhes restam, os heróis se reagrupam. Eles despedaçam a maquinaria sombria de Malgoia e arremessam o orbe do domínio no abismo. De repente, a luz começa a brilhar novamente. O Overvoro respira. O equilíbrio está sendo restaurado. Mas, justo quando o orbe cai, o grande porco o agarra. Toda esperança parece perdida, até que o Golem Supremo desfere um golpe final devastador, esmagando a fera e recuperando o orbe de uma vez por todas. Com o orbe de volta em suas mãos, é hora do confronto final. Steve avança para enfrentar Malgoia. Ela está fraca, encurralada, derrotada. Ele olha fundo em seus olhos. Acabou. Você perdeu. Mas mesmo assim, ela tenta enganá-lo. 3 vezes ela avança com uma faca escondida, 3 vezes ele a bloqueia. Steve sabe que a luta acabou, mas, em vez de dar o golpe final, ele se afasta. Ele a deixa viva para carregar o peso de sua derrota. Com a ameaça finalmente neutralizada, Steve se despede do grupo. Ele se volta para Henry e lhe oferece um lugar no Overvoro, uma chance de ficar e começar uma nova vida. Mas Henry sorri e balança a cabeça. Ele vai para casa. Steve respeita a decisão. Ele se reencontra com Dennis, seu lobo leal, mas então surpreende a todos. Ele se ajoelha ao lado de Dennis e entrega a coleira para Dawn. Ele precisa de uma vida pacífica, e você também, diz Steve com um sorriso suave. Então ele abraça Garret, chamando-o de verdadeiro amigo e guerreiro corajoso. Agradece a Nathalie e Dawn por sua coragem. Assiste enquanto eles passam pelo portal, um por um. E justo quando está prestes a voltar para sua vida tranquila no Overvoro, Steve pausa. Ele olha ao redor, pensa por um segundo e, com determinação renovada, atravessa o portal, de volta à Terra. Dias depois, tudo mudou. Garret deu um salto enorme. Sua loja agora é um ponto badalado. Ele é um mestre do hustle e dos jogos. Junto do grupo, lançaram um novo videogame baseado em sua aventura maluca. A vida não poderia estar melhor. Dawn abandonou o mercado imobiliário e agora vive para aventuras, com Dennis ao seu lado. Eles levam a festa onde quer que vão. Como diz seu novo bordão, Nathalie abriu sua própria escola de autodefesa. Agora ela é uma heroína local, um ícone da comunidade. E Henry finalmente conseguiu fazer o jetpack funcionar, voando pelos céus e vivendo seu sonho. E assim termina essa história. Ou será que não? Cena pós-créditos. Acontece que o amor floresceu entre o aldeão e a diretora da escola. Agora, ele fala humano fluentemente, e ela aprendeu a língua dos aldeões. Desde aquela noite louca em que se conheceram, ele só pensava em uma coisa. Ele pega sua mão, ajoelha-se, e faz a pergunta. Ele pede ela em casamento. E é assim que a história realmente termina. Cadê sua inscrição no canal? Se inscreve aí, vai. Pare! Você esqueceu de ativar o sininho, hein? Aham. Isso aí. Ok, você já é inscrito, então pode viver.
the biggest sandbox in the universe, is full of epic tales. Millions and billions of them. Well, guess what? This one is all mine. Tudo começa com um garotinho chamado Steve, que nos introduz ao mundo selvagem do Minecraft. Estamos falando do Overworld, a superfície do mundo principal, um sandbox infinito cheio de histórias épicas esperando para serem descobertas. Desde criança, Steve sonhava em se tornar o maior minerador do mundo, impulsionado por seu amor por explorar, construir e criar coisas. Tudo bem! Eu vou amortecer a nossa queda com esse balde de água! Lançar! Mas toda vez que tentava entrar na mina local, um velho rabugento o impedia. Havia uma regra rígida: crianças não eram permitidas, só adultos. O tempo passou, e Steve finalmente virou adulto, mas a vida não saiu exatamente como ele planejava. Ele acabou vendendo maçanetas de porta, sim, maçanetas. O mesmo trabalho chato, dia após dia. Ele sentia que sua vida estava lentamente se desperdiçando. Então, um dia, enquanto almoçava sozinho, ele se lembrou daquele sonho esquecido de quando era criança. Com um novo fogo no coração, decidiu voltar para a mina. Dessa vez, nada e ninguém iria impedi-lo. E, claro, ele conseguiu. Mesmo com o velho ainda lá, Steve insistiu e começou a cavar como um louco, como se estivesse tentando compensar todo aquele tempo perdido. Foi então que ele encontrou dois artefatos estranhos, um cubo de cristal e outro chamado Cubo da Criação. Quando ele os juntou, boom! Um portal se abriu para um lugar mágico, um mundo onde tudo era possível. Ele até encontrou uma ovelha rosa e, com sua lã, construiu 3 casas incríveis, tornando-se o arquiteto de seus próprios sonhos. Em suas aventuras, Steve conheceu um lobo selvagem que, a princípio, tentou comê-lo. Mas com um suculento osso de fêmur, ele domesticou a fera e a batizou de Dennis. A partir daquele momento, eles ficaram unidos. Juntos, construíram maravilhas, moldaram o mundo do seu jeito e, logo, todos os animais se juntaram a eles em paz. O tempo voou enquanto construíam, exploravam e descobriam, até que um dia Steve tropeçou em algumas ruínas antigas. Dentro de um baú perfeitamente colocado, havia um novo portal. Este levava ao Nether, uma dimensão sombria e distorcida onde a criatividade não existia. Era cheio de piglins, criaturas gananciosas e cruéis parecidas com porcos, e todos serviam a uma poderosa feiticeira chamada Malgoia. Essa bruxa porca havia se tornado má depois de uma infância difícil. Ela queria ser dançarina, mas seu próprio povo riu dela. Até seu pai a expulsou. Desde então, ela vivia de puro ódio. Malgoia era obcecada pelo Cubo da Criação, ela queria usá-lo para dominar todos os mundos. Mas Steve, esperto e corajoso, conseguiu escapar com o orbe. Ele o entregou a Dennis com uma missão: levá-lo de volta à Terra e escondê-lo onde ninguém jamais o encontraria. Dennis conseguiu. Ele atravessou mundos e escondeu o artefato mais poderoso da existência embaixo da cama d'água de Steve. Enquanto ele permanecesse lá, o mundo principal estaria seguro. Anos depois, conhecemos Garry Garrison, um jovem que mudou toda a cena dos videogames ao se tornar o astro de um fliperama famoso. Ele tinha uma habilidade insana a arremessar lixo com precisão a laser, o que lhe rendeu o apelido de Homem Lixo. Ele ficou tão famoso que até conseguiu um contrato de $1 milhão. Ele tinha tudo, até que um dia recebeu um aviso de despejo. Assim, do nada, o destino o levou do topo direto para o fundo do poço. Agora, Garry está completamente falido. Desesperado por uma reviravolta, ele vai a um leilão local, esperando conseguir algo que pudesse vender por dinheiro. Um dos funcionários dá a dica sobre um artefato antigo que supostamente era super valioso. Curioso, Garry diz que considera comprá-lo se derem um desconto e deixarem ele dar uma olhada melhor. O leilão começa, e depois de uma rápida guerra de lances, Garry sai com um item misterioso por $900, concordando em pagar em 6 meses. Mas quando ele abre a caixa, total decepção. Parecia completamente vazia. Frustrado e achando que tinha sido enganado, ele bate a tampa sem perceber que o Cubo da Criação estava ali, escondido à vista. Cego pela decepção, ele nem notou que alguém por perto, ouvindo ele reclamar de estar falido, disse que talvez fosse hora de parar de caçar tesouros em leilões duvidosos. Enquanto isso, conhecemos Henry e sua irmã mais velha, Natalie. Eles acabaram de se mudar para a cidade depois que sua mãe faleceu. Natalie, tentando se reerguer, conseguiu um emprego modesto que cobria o aluguel. No novo lar, foram recebidos por
Dawn, uma corretora de imóveis simpática que os acolheu com palavras gentis e uma vibe calorosa. Na manhã seguinte, Natalie preparou o café da manhã para Henry, uma pizza para dividir com seus novos colegas de classe. Ela até deu frasco de perfume só para demonstrar um pouco de carinho, mas Henry, ainda abalado por tantas mudanças e pela dor, mal agradeceu e saiu para seu primeiro dia de aula. Em outro lugar, Garrett estava limpando velharias da sua oficina quando Henry entrou. O garoto, curioso, ofereceu-lhe um pedaço de pizza em troca de alguns conselhos. Garrett, que gostava de se chamar de o vendedor do jogo da vida, disse que sua sabedoria custava R$ 50 por hora. Brincando, ele soltou umas verdades. Amigos são como quebra-cabeças. Às vezes você tem todas as peças e, às vezes, está faltando só uma para se sentir completo. Ele também disse: você não pode ser um time sozinho, mas com só mais uma pessoa, pode vencer qualquer coisa. Inspirado, Henry deixou a pizza e foi para a aula. Na escola, conheceu a diretora, que lhe entregou o crachá com seu nome. Durante a conversa, ela compartilhou do nada que seu casamento estava morto havia anos. Depois, Henry entrou na sala de aula, onde o professor, super sarcástico, reclamava para os alunos sobre o quanto odiava a própria vida. Com o início da aula, começaram um projeto em grupo. Henry cometeu um erro, colocando uma peça errada, e de repente, o protótipo de mochila a jato saiu do controle. Bem nesse momento, Natalie, trabalhando ali perto, foi pega de surpresa. Quando o dispositivo desgovernado caiu sobre o prédio dela, a diretora surtou e exigiu falar com o responsável por Henry. Desesperado, Henry ligou para Garrett e implorou que ele fingisse ser seu tio. Assim que Garrett soube que Henry tinha R$ 26 em dinheiro, topou na hora. Enquanto tentava explicar a situação para a diretora, Henry avistou um cubo estranho nos fundos da loja de Garrett e perguntou sobre ele. Garrett apenas deu de ombros e disse que estava vendendo por R$ 95 e que não fazia ideia do que aquilo fazia. Mas então, vasculhando umas caixas, eles encontraram um manual antigo de instruções. Um aviso se destacava em letras enormes: sob nenhuma circunstância, o orbe e o cubo de cristal devem ser combinados. E ainda acrescentava: nunca, nem mesmo se você estiver quebrado, abra o cubo só porque acha que tem tesouro escondido dentro. Naturalmente, sendo curiosos e totalmente ignorando o aviso, os dois decidiram investigar. Foram até uma mina abandonada para ver se o objeto tinha algum tipo de poder, sem saber que estavam prestes a começar uma aventura que mudaria suas vidas para sempre. Enquanto isso, Natalie percebeu que Henry não estava em casa. Preocupada e sem opções, ela ligou para a corretora de imóveis, Dawn, usando um app de rastreamento. Dawn conseguiu localizar o garoto. Ele estava explorando uma mina abandonada. Sem perder tempo, elas correram até lá para encontrá-lo. Quando chegaram, viram algo surreal e seriamente perigoso. O cubo misterioso estava brilhando, emanando uma energia estranha, que puxava Henry em sua direção. Sem pensar duas vezes, todos agarraram Henry, e, num piscar de olhos, um a um, foram sugados pelo vórtice, e atravessaram um portal direto para o novo universo ao redor. Garrett se apresentou orgulhosamente, como uma lenda dos games de 1989. Logo depois, encontraram a icônica Ovelha Rosa, encarando-os curiosamente. Um aldeão que tinha visto o portal se abrir decidiu segui-los, atravessando para a Terra e iniciando uma conexão maluca entre os mundos. Enquanto isso, nas profundezas do Nether sombrio e vazio, os piglins estavam completamente frustrados de tanto cavar sem encontrar ouro algum. Maloch estava em fúria novamente, ameaçando-os com algo pior que a morte. Se não encontrassem ouro logo, ela os transformaria em costeletas suculentas. Foi então que ela captou um sinal. O portal do orbe estava começando a se reativar. Ela correu para confrontar Steve, que ainda era seu prisioneiro. Ela sabia que ele era quem havia roubado o orbe. Sem muita enrolação, ela o libertou, mas com uma condição brutal. Se ele quisesse salvar seu amado lobo Dennis, teria que devolver o que era dela. Garrett tentava desesperadamente impressionar a Ovelha Rosa, implorando que ela lhe desse missões para encontrar ouro. O tempo passou. Nada aconteceu. Então, do nada, Dennis, o lobo, apareceu correndo e soltou um uivo poderoso. A Ovelha Rosa recuou. O silêncio tomou conta da área.
Mas não durou muito. Sons estranhos começaram a surgir. Esqueletos caçadores, aranhas gigantes, zumbis e creepers saíram das sombras, atacando com tudo. Enquanto todos corriam por suas vidas, Henry não congelou. Ele usou sua inteligência e começou a construir com blocos, criando defesas para proteger os outros. Garret se escondeu, até que um creeper explodiu bem perto dele, deixando-o atordoado. Seu grito revelou sua localização, e logo os zumbis o cercaram. No caos, a ovelha rosa também foi capturada. Por sorte, o resto do grupo chegou a tempo para ajudar Garret. A luta foi intensa, até que, do nada, Steve apareceu como um verdadeiro herói. Com habilidades insanas, ele derrotou todos os inimigos, deixando todos boquiabertos. Então o sol começou a nascer, e como de costume, os zumbis queimaram com a luz da manhã. Steve disse que estava ali pelo orbe do domínio. Fez uma proposta: ajudaria todos a voltar para a Terra, mas, em troca, ficaria com o orbe. Sem o cubo de cristal, não havia como viajar de volta com segurança, então teriam que recuperá-lo, ou encontrar a única outra maneira. Enquanto isso, o aldeão que os seguiu pelo portal foi atropelado pela caminhonete da diretora da escola. Ela estava dirigindo distraída, envergonhada e com medo de um processo. Tentou disfarçar, convidando-o para jantar e dizendo: todo mundo quer me processar hoje em dia, mas você parece um cara razoável. De volta ao grupo das crianças, eles chegaram a uma vila tranquila, lar de aldeões pacíficos e curiosos. Eles também conheceram alguns novos personagens, um porco lendário, uma lhama sábia e um gigantesco golem de ferro que mantinha o lugar seguro com honra e força. Para recarregar as energias, todos se sentaram para uma refeição de frango assado. Steve, sempre cauteloso, avisou que o frango havia sido cozido sobre lava e ainda estava sizzling, chiando de quente. Mas Garret, orgulhoso demais para admitir fraqueza, ignorou o aviso, deu uma mordida enorme e aguentou a dor só para não passar vergonha na frente de todos. No Nether, Malgoe estava perdendo a paciência. Cansada de falhar constantemente, ela convocou o general mais poderoso de seu exército, Chungus, o piglin mais forte e, ironicamente, o mais bondoso de todos. Ela disse a ele que 4 estranhos, os redondos, como ela os chamava, estavam com o orbe. Antes de enviá-lo, ela lhe deu uma verruga do Nether, um talismã especial para impedir que ele e suas tropas se transformassem em bacon zumbificado pelo caminho. Sem mais enrolação, ela deu a ordem: peguem o orbe, custe o que custar. Enquanto isso, no Overvoro, o grupo continuava em direção à mansão lendária. No caminho, eles acessaram o inventário de Steve, um espaço mágico cheio de ferramentas.